Ora, viva, muito bom dia a todos. Espero que se passe um bom final de semana. Na última conversa tinha debruçado fortemente sobre o sistema político em vigor na Guiné-Bissau, onde é que notícia e contribuição de um credenciado constitucionalista germânico, que é o professor Carl Smith, a partir de leitura de sua obra O Guarda ou O Guardião da Constituição. Portanto, basicamente, nesse livro, no 7º capítulo, Carl Smith classifica o sistema suma de Guiné-Bissau de sistema semipresidencial, ou na linguagem mais coerente e mais comum, de um sistema parlamentar mitigado. Portanto, num sistema semipresidencial, Suma já não tinha deixado claramente, não tem duas cabeças, ou melhor dizendo, duas grandes autoridades, que não tem que chamar de sistema bicéfalo, que a cabeça é o Presidente da República, como chefe de Estado, e a outra grande cabeça do Sr. Primeiro-Ministro, como chefe de executivo ou chefe de governo. Mas basicamente não se conclusou na última discussão, vai direcionar nesse sentido que o sistema dificilmente foi compreendido na Guiné-Bissau, por causa da natureza e da complexidade do próprio sistema. Basta olhar que, apesar de poderes do Presidente da República, na maioria das vezes é um poder executivo, mas, no entanto, o chefe de executivo é só o Primeiro-Ministro. Também não deixa bem claro que o Primeiro-Ministro no sistema semipresidencial, repito, Primeiro-Ministro no sistema semipresidencial, que até depende de confiança política do Sr. Presidente da República. Isso também é quase que absurdo na Guiné, porque sucessivos presidentes da República na Guiné têm atuado como se o regime, na verdade, fosse, digamos, um sistema presidencialista puro. Portanto, repito, sucessivos presidentes da República da Guiné têm atuado, infelizmente, como se o regime fosse estritamente presidencialista, mas na verdade no sistema é semipresidencial. No sistema semipresidencial está vedado ao Presidente da República qualquer possibilidade de nomear um primeiro-ministro dessa iniciativa. Para além daquela tradicional moção de censura, ou no caso de crise institucional grave, que pode demitir o governo, que pode também demitir o primeiro-ministro, o Presidente da República nunca pôde nomear um governo de si própria iniciativa. Mas, infelizmente, na Guiné, a maior parte do presidente prefere o governo de iniciativa própria, ferindo assim fortemente a Constituição da República e ferindo assim também o próprio sistema em vigor no país. É que, por acaso, como sempre, não está em instabilidade, mas não está a fazer ouvir, digamos, moco, continuando a fazer mesmo prática. Portanto, isso é só mergulhando o país na mais crise. Outro ponto também que não fazer referência na última conversa é sobre o relacionamento entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República no sistema semipresidencial. Atenção, se fala de sistema semipresidencial. E que nunca se fala daquela confusão que se instalar na Guiné. O país estatua, a autoridade estatua como se o sistema fosse presidencial. O sistema na Guiné é presidencial. O sistema é semipresidencial. Portanto, na relação meramente institucional entre o Primeiro-Ministro e o seu Presidente da República. A relação é meramente institucional, porque o Primeiro-Ministro está depende de confiança política do seu Presidente da República, nem que menino bonito, se me está a falar na linguagem vulgar, na praça de Guiné sempre está a falar, é homem de confiança do Presidente da República, é menino bonito do Presidente da República. Aquela é prática política mais mesquinha. É por isso também que o país está a ficar lá. Que mesquinhez não está ficando a mesquinhez, mas se não crescer grande, não tem que institucionalizar poder. Assim, a relação tem que ser meramente institucional, e cadê amiguismo, e cadê favorecimento, minha parente, não sei o quê, minha menino bonito, minha braço direito, minha menino de mandado. Isso é conversas de banalidade. Ora, que questão de Estado, questão de instituições, essa conversa, infelizmente, meus senhores, não desculpam, mas acabou de fazer parte da agenda. Muito bem, eu tinha feito também a referência à questão da globalização, da estigmatização, de pensamento árabe, ou pensamento oriental, até muçulmana, onde é que traz como referência um grande pensador árabe, ou muçulmano até,
que nasce no antigo Império Árabe, hoje atual Bagdá, que é Al-Farabi, através de sua obra, acho que foi abordado em Estrelinhas, que é A Sociedade Virtuosa, a tradução de Miguel Hernández. Portanto, uma sociedade virtuosa, a semelhança de John Rawls no The Law of the People, Al-Farabi considera que existem vários tipos de sociedades. Existe, claro, sociedades que não te considera de ignorantes, existem sociedades prósperas, aquilo que John Rawls chama de liberal, e existem sociedades, digamos, hierárquicas. Mas nunca também entra nele, porque hoje realmente me discute um pouquinho a questão da democracia, a democracia consensual, e se prática na Guiné, e para demonstrar também que é grande oportunidade que Guiné-Bissau perde. Para mostrar realmente a guinense que grande oportunidade, que situação concreta que Guiné-Bissau conseguiu na Simão, mas que se perdeu por uma ou outra razão. Portanto, não se permite trazer outros exemplos antes de entrar na questão de Guiné concretamente. Nos permite viajar rapidamente até Ruanda. Ruanda é um país africano de grandes lagos. Ela fica na região que nós chamamos de Grandes Lagos. Ruanda construiu um conflito bastante violento em 1994. Mas qual que é a causa remota de esse conflito? Portanto, primeiros habitantes da região de Grandes Lagos foram os pigmeus, que têm como descendente hoje na Ruanda os Tuá. Tuá está constituindo quase que 1% da população ruandesa nesse momento. Mas habitantes, ou população mais conhecida de Ruanda, é Hutus e Tutsi. Por que Hutu e Tutsi, mais conhecido na Ruanda? Porque é isso que trava aquele conflito, que é violência, que é genocídio, conhecido na história como um dos genocídios mais violentos da história da humanidade, no ano de 1994. Mas qual que é a causa remota desse genocídio de Ruanda? E como que Ruanda conseguiu sair da situação hoje é uma referência no continente africano. Vamos passo por passo. Primeiro habitantes é pigmeus, mas que deixa descendentes Tuá. Depois vem Hutus. Hutus, certeza absoluta, é de origem bantu, para ser fisionomia, altos, de pele escura, de nariz um pouquinho largo. Portanto, esse é o segundo habitante que tinha aquela região de Grandes Lagos. Terceiro, bem, Tutsi. Provavelmente Tutsi, bem, de região de Alto Nilo. Para ser fisionomia, não poder reparar também, é de pele um pouquinho mais claro, altinho, bem delgadinho e de nariz também, digamos, bem delgado ou achatado. Portanto, Hutu está constituindo a maioria da população ruandesa nessa altura, quase 90% da população de Ruanda é Hutu, e aquele 8, 9%, portanto, é Tutsi. Mas, como Hutu era a maioria agricultores e Tutsi era criadores de gado, claro que Tutsi ganhava mais dinheiro em relação a Hutus. Por que ganhava mais dinheiro em relação a Hutus? Porque criação de gado tinha mais rendimento do que agricultura. Então, essa atividade transforma Tutsi na aristocratas, enquanto que Hutus transforma em vassalos. Portanto, aquela minoria Tutsi acaba para dominar aquela maioria Hutu. E Tuá quase cada conta porque é 1% da população. Portanto, Hutu está sentindo marginalizado e Tutsi também transforma em capataz, uma classe aristocrata, e tem colaborado fortemente com colonizadores belgas, porque a Bélgica colonizou Ruanda. Portanto, Tutsi se transforma num colaborador próximo de belgas, enquanto que o Hutus é quase que senhores trabalhadores, cultivadores de terra, etc. Tem funcionado como escravo na Ruanda. Isso tem fomentado algum ódio ao longo do tempo. Mas o ódio em relação ao Hutu e Tutsi agudiza mais que ainda depois da Segunda Guerra Mundial.
Depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma viragem no panorama ou na configuração social na Bélgica. Porque Bélgica, também como colônia de Ruanda, tinha um cenário quase que idêntico. Por que é cenário idêntico? Porque Bélgica também tinha duas grandes etnias. Bélgica tinha valões, de etnia francesa, mas tinha Flamengo. Valões era minoria dominadora na Bélgica, quase que aristocrata, semelhança de Ruanda, e Flamengo era, digamos, vassalos, não é? Classe menosprezada, mas Flamengo está constituindo a maioria. Então o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente nos anos 50, é que Flamengo começa a dirigir para Ruanda. Dirigindo para Ruanda, criou uma certa simpatia com o Hutu, e principalmente com alguns intelectuais Hutu. Por que se conseguia simpatia com o Hutu? Justamente porque Flamengo também era maioria na Bélgica, discriminada ou menosprezada. O Hutu também na Ruanda é a mesma coisa, era uma maioria, digamos, menosprezada. Então se cria uma certa relação, estreitamento. Nesse estreitamento, intelectuais Hutu, nos anos 60, começam a reivindicar. Se começa a reivindicar poder na Ruanda. Bom, se a nós é maioria, se a nós é primeiro que chega ali, por que o poder está ficando na mão de Tutsi? Se Tutsi realmente estrangeiros e invasores. Então, Flamengos de Bélgica, ou de belgas, introduzem mentalidade na cabeça de Hutu. Portanto, lá que começa tudo aquele genocídio de 1994, que é o famoso genocídio, que é a história triste de Ruanda de 1994. Mas ali, propósito de falar desse cenário triste. Agora, mais importante, é não debruça. Como é que foi possível que Ruanda bem desse conflito violento? Mas como é que foi possível para Ruanda girar essa página triste de história? Como é que foi possível? Será que existe uma varinha mágica para isso? Não se sabe como. Ora, com um país sai de conflito, é dificilmente para restituir paz. Exemplo de Guiné-Bissau, exemplo de alguns países árabes que entram em conflito violento. Até hoje, eles querem conseguir estabilidade política institucional. Mas como que Ruanda conseguiu isso? Olha, há 7 anos, salvo essa memória que eu falando, não tive privilégio de participar numa conferência onde que conferencista magistral era presidente de Ruanda, que é Paul Kagame ou Paul Kagame. Portanto, Kagame deixa uma lição bastante impressionante para demonstrar que Ruanda conseguiu sair, digamos, de que cenário de conflito, de que cenário bastante assombrado, se não foi um dos conflitos mais violentos do século XX, genocídio de Ruanda. Portanto, mas o que aconteceu? Kagame começa a explicar. Ele fala, na Ruanda, não consegui fazer uma coisa impressionante. Não consegui reduzir o custo de democracia. O que significa redução de custo de democracia? Ora, quando eu falo de redução de custo de democracia, a maior parte das pessoas entende justamente na questão económica, na questão de dinheiro. E, portanto, tem que ver com a questão económica, a questão de dinheiro, mas, basicamente, redução de custo de democracia significa criar um sistema fundamentado no consenso. Ora, quando cria um sistema fundamentado no consenso, você tem só a ganhar de que a perder. Por que tem só a ganhar? Porque te permitiu, até uma certa medida, tomar decisões bastante importantes com uma certa velocidade. Portanto, Ruanda conseguiu fazer isso. É reduzir custos de democracia. Mas você reduzir custos de democracia, você convida partidos de oposição, você convida opositores. O maior opositor, você tem que convidar para fazer parte do governo, para fazer parte do elenco governativo. Portanto, convidando opositores, convidando partidos de oposição com assento parlamentar, sem assento parlamentar, fazendo parte do governo, e rapidamente toma grandes decisões. Portanto, isso que Ruanda conseguiu sair. Agora não há questão de Guiné-Bissau, mas o que é que isso tem a ver com a questão da Guiné-Bissau? Portanto, hoje, se me permite, não sabemos falar claramente de um cenário bastante favorável que a Guiné-Bissau perde, que dificilmente mais a Guiné-Bissau está conseguindo recuperar. Se perder para descuido ou para belo prazer, para questão de falta de seriedade, nunca sei, mas o certo
é que esse cenário dificilmente também será recuperado. Portanto, qual é esse cenário que a Guiné-Bissau encontra? Na nona legislatura, para quem tem memória clara, eu não gosto de chorar sobre leite derramado, mas claro, sempre passar a servir para ser referenciado, para não poder ainda conhecer, para não poder perspectiva melhor escusa. Na nona legislatura, a Guiné-Bissau criou um cenário bastante favorável. Tudo era favorável para a Guiné-Bissau, tudo era favorável. Por que a minha fratura era favorável para a Guiné-Bissau? Repara, na nova legislatura não vinha de uma eleição geral. Tem um partido vencedor das eleições com maioria qualificada. Nem que se falou maioria só relativa simples. Não, se falou com uma maioria qualificada, que é PGC. Mas Domingos entende e vai bebe noutras fontes, e vai inspira noutros lugares e bem. Para implementar isso na Guiné, porque eu sabia que exatamente isso tinha resultado. Implementando isso na Guiné, tinha resultado. Portanto, Domingos vai Ruanda e bebe experiência ruandesa. E disse para a Guiné, experiência ruandesa. E disse claro para a Guiné, falou, não implementa aquele. Se não implementá-lo, na 4 anos, 5 anos, tanto é que o Domingos foi um pouquinho ambicioso. Ele falou, pronto, tinha outra fotografia. Tinha outra fotografia de Guiné-Bissau e 5 anos depois vou mostrar que é fotografia. Portanto, o que é que Domingos faz? Mesmo sabendo, a mim assisti longas discussões, longas conversas para a constituição do governo de Guiné-Bissau na altura. Alguns até dão nome de governo de unidade nacional, mas a verdade é que era um governo de unidade nacional. É um governo de base alargada. Mas o que é que o Domingos faz? Voltando à questão. Domingos, mesmo tendo uma maioria que podia que te favorecer ele, fazia um governo estritamente de PGC, ou estritamente de partido vencedor das eleições, mas eu convoco elementos do partido e falei, meus senhores, esta terra tem aqui o trabalho. Esta terra se exige mão de cada um desses filhos. Isso exige participação de cada um desses filhos. Tanto é que tive que estar com vida alguns altos dirigentes de PRS, que era o segundo partido mais votado na altura, na casa Florentino Mendes Pereira, para dirigir o Ministério das Energias, Chavoer. Eu convido partido sem assento, sem expressão parlamentar, na casa da doutora Carmelita Pires, para cargo de Ministra da Justiça. Elementos da sociedade civil, pessoas neutras, que nunca participam no governo nenhum. Tudo fazia parte do governo, mas tudo isso é que não está chumando crioulo. Guinense às vezes está fazendo memória muito curto. Aquilo não está chumando crioulo e junta mão. Se não junta nosso tudo, não tem mais força para não comprar o nosso país. Se não junta nossa cabeça no tudo, não tem mais energia para não comprar o nosso país. Não está a ser mais competitivo, hora que não junta. Então esse sistema de governação está chamado de democracia fundamentada no consenso. Ora que democracia é fundamentada no consenso, o país é mais vital, é mais pujante, é mais forte, é mais competitivo, a economia é mais forte, pode tomar decisão de forma mais rápida. Veja que na altura, Domingos Simões Pereira viajava que líder da oposição, todo lugar. É bem nos Estados Unidos da América, ali nos Estados Unidos da América, é bem ali nos Estados Unidos da América, que líder da oposição na mão. Dr. Alberto Lambé, ou Sr. Alberto Lambé, de PRS. Não é verdade? Para a mesa redonda, é convida senhoras de Guiné. Sociedade civil participa. Grandes quadros de Guiné que residem na diáspora participam. Exemplo claramente de Dr. Carlos Lopes. Aliás, numa das conferências, Carlos Lopes deixa essa passagem bem clara. Que Guiné tem que fundamentar ou tem que implementar uma democracia consensual. Só democracia consensual que pode ter a Guiné-Bissau de tudo esse marasmo, de todo esse impasse político. Mas a democracia na Guiné está tão fragmentada, está tão fundamentada no dissenso, para pessoas têm memória curta. Se pensamos, essa conseguir dominar o poder na Guiné através do poder de arma para muito tempo. Está completamente equivocado, está completamente enganado. Não tem exemplos passados. Só que a Guiné está a fazer memória curta. Não tem exemplos passados de pessoas que controlam a Guiné através de poderes de arma, mas que perderam também por causa de poderes de arma. Porque o Bocata conseguir sustentar aqueles militares envolvidos nesse intentona ou nesse golpe de Estado para todo o tempo. O Bocata consegue sustentar isso para todo o tempo. O Bocata consegue controlar isso para todo o tempo. O Bocata perde controle. E a partir do momento que o perde controle, também o perde poder.
Infelizmente, na Guiné também, isso tem que ser trabalhado. Foco de poder na Guiné continua a ser Presidente da República. Infelizmente. Foco de poder na Guiné continua a ser Presidente da República. Tanto é que o país está bem de uma eleição com um ambiente favorável para o país anda. Não, mas tudo a atenção está a ser focalizada, está a ser concentrada na Presidente da República. Então, Guiné-Bissau tem que depurar se a Constituição da República ou... Não, aliás, a Constituição da República tem que que a mal coisa, essa grande coisa na Guiné. Só que algumas exigências constitucionais que devem ser implementadas, que devem ser realmente efetivadas na Guiné. Tal como eleições locais. Guiné precisa urgentemente de eleições locais ou de autarquias locais. Por que precisa urgentemente de eleições locais ou de autarquias locais? Para descentralizar poder. Poder na Guiné está excessivamente centralizado na Bissau, mas principalmente na Palácio Presidencial. Excessivamente centralizado. Imagina, você está bem de eleição presidencial. Guiné é o único caso que está bem de eleição presidencial para esta para. No outro dia, o presidente está empossado. Hoje, amanhã, ele demite o governo. Botar para claro, para a pessoa sensata, botar para claro que alguma coisa está errado. Para a pessoa sensata. Mas pior é que tem ainda filhos de Guiné, ditos políticos, ditos até estudiosos, que estão por desconfiar, porque a América é esse tipo que está desconfiar de bom, nem se vai estudar na Harvard, ali nos Estados Unidos da América, nem se vai ao colégio de Boston, ali nos Estados Unidos da América, que é dos melhores colégios do mundo, pode ser pior aluno, pode ser só uma questão de oportunidade que vou ter. Porque cada faz sentido, a mim cada cabe na minha cabeça, enquanto guinense, enquanto patriota, para aceitar um cargo de primeiro-ministro na situação que o país está. Quer dizer, é preciso ser tonto o suficiente, desculpa a expressão, para eu aceitar um cargo de primeiro-ministro ou de ser ministro na situação que o país está. Botou aí a conjuntura, claro. A botar desenvolver o país através de conjuntura, através de leitura de país que botar faz. Mano, aqui condições que o país está. O país vem de uma eleição presidencial que barra o país, que trava a Guiné, aquela eleição trava a Guiné, que na verdade que devia travar a Guiné, porque era uma mera eleição presidencial. Botei um governo que vem de urna, que tem que funcionar. Então, guineense mesmo, contribuir exatamente alguns guineenses que têm promessa de ter um curro, guineense gosta de curro, gosta de cargo, esse que gosta de ser profissional independente, esse que gosta de nome, esse que gosta de dedicar muito tempo na estudo para exercer como um profissional independente, dar boas aulas, abre uma empresa, fazer outra coisa, deixa o governo funciona. Para alguns, mas não, tudo guineense me ser ministro, tudo guineense me ser secretário de Estado. Para não falar tudo isso, me ser presidente da República, mesmo tomando a força, dando de bandeja, correndo risco até de entrega-se a esse país. Por causa da ganância. E na Botafleira sem falou, não, que justificações, que tem nenhum fundamento, que tem pernas para andar. Outra coisa também que se complica a Guiné é tchau. Porque o assunto de Guiné realmente é pouco, é tchau. Outra coisa é que os embaixadores políticos. Guiné tem tchau embaixador que é político. E aqueles embaixadores políticos, eles estão lá para servir nação, eles estão lá para servir comunidade imigrada, coitado de comunidade imigrada guinense. Aqueles embaixadores políticos, eles estão lá para fazer manutenção de seu status. That's it, nada mais que isso, só manutenção de seu status. Então esse tem complicado, tio. Esse tem baralhado, tio, Guiné-Bissau, por causa dos seus interesses escusos. Para não falar de militares. Porque realmente é interessante. Na toda parte do mundo tem contencioso eleitoral. Na toda parte do mundo tem disputa eleitoral. Na toda parte do mundo tem acusações, até ali nos Estados Unidos da América, onde tem um sistema muito mais avançado. Não coube recentemente a eleição de Donald Trump, quando concorre com o Dr. Hillary Clinton, era uma confusão enorme quem que ganha a eleição, quem deixa de ganhar a eleição. Desde o tempo de Al Gore, desde o tempo de Bush, Barack Obama, houve tempo ali nos Estados Unidos da América, que o voto contado comum, abrir urna, conta comum, para a pura veracidade eleitoral, ou para a pura verdade eleitoral. Mas, na Guiné, o que está acontecendo? Contencioso eleitoral, disputa eleitoral, militares que têm que tomar partido. Quer dizer, militares que têm que tomar partido num sistema que está a democrático. É militares que têm que tomar partido. Se a questão é civil, se o conflito é meramente civil e se é uma questão militar,
Não é? Quer dizer, é militares que têm que tomar partido para tal, não é verdade? Onde é que a instituição de Estado se ser respeitado? Porquê que militares estão a partido nesse embate eleitoral? Porquê que militares estão a partido? Porque esse também está envolvido. Realmente, esse está envolvido nesse complô contra a própria Guiné-Bissau. Porque a medicina nem pensa longe para entender isso. Militares também se envolvidos nesse complô. Porque que interesse? Que interesse que o militar tem na apoio o Umaru Sissoko Embalo ao presidente de Guiné, em detrimento de engenheiro Domingos Simões Pereira? Que interesse? É porque o Umaru é mais competente? Porque o Umaru tem mais capacidade de mobilizar recursos a favor de Guiné-Bissau? Porque o Umaru é mais influente que o engenheiro Pereira? Não, que nem sei, o Botafogo falou claro. Ali, em que se discute o Umaru enquanto pessoa, mas enquanto presidente de Guiné, que é a pátria, portanto, não está a discutir com bastante abertura. E disponível também para eventual defesa. Portanto, é porque militares, chefias militares estão envolvidos. Até uns que estavam quase que na reserva, para-se tudo. Quer dizer, são jagudis de poderes, não é verdade? Acho que o Bolso e a Seca é nova promessa de intimidar a população, porque tem uma coisa que é sagrado nesse mundo, minha manos. Tem uma coisa que é sagrado, talvez guinense que se respeita, é dignidade humana, é vontade popular, expressão popular é sagrada. Ora que o povo vai na urna, escolhe-se governante. Se vou impor outro governante, você privar de que os direitos mais basilares de um ser humano. Que direito mais basilar do ser humano é direito de escolher livremente pessoa para governar, ou pessoa para direcionar, pessoa para conduzir o destino de uma nação. Portanto, privando o povo desse direito é tipo pisa debaixo dos pés direitos, liberdades ou aquilo que é mais sagrado de um ser humano. Se pessoas vão à urna escolhem livremente seus governantes, porque podem impor através de interesses mesquinhos, através de mãos invisíveis de estados vizinhos, se mantinha falado anteriormente. Portanto, não esperava como a guinense a ser mais digno, e a guinense respeitar mais essa pátria, se respeitar mais esse povo, mas uma boa parte de guinense fica aí a discutir questões de questão de raça, questão de... Tanto é que, olha ali, se guinense continua que essa postura, que essa atitude de brutalidade, que esse uso de força, guinense está a correr maior risco de fuga de grandes cérebros, de maiores intelectuais guinenses, está a procurar outras paragens para morar lá, em vez de dar contribuição necessária. Portanto, ninguém que está a entregar esse corpo a canhão de ignorantes, não é verdade? Porque um coisa é boa entrega ignorante, dinheiro e arma na mão. Portanto, é um animal autêntico. Só ignorância é um sinal claro de ser animalesco. Agora, entregar arma e mais dinheiro na mão. Portanto, aquele é um risco e ninguém também se pôs a cabeça na que risco, mas a verdade tem que ser dita. Portanto, a última nota para ficar com é sobre a questão da ingerência dos Estados Unidos na questão de Guiné-Bissau. Ou no assunto de Guiné-Bissau. Olha, temos falado que Senegal e outros países vizinhos têm interferido no assunto interno de Guiné-Bissau, verdade ou não, mas o certo é que tem que alertar a guinense para alguns aspectos. Tanto é que na tomada de posse do Umaru Sissoko Embalo, parece só embaixador da Gâmbia, salvo erro, e do Senegal. Portanto, isso demonstra o quê? Isso demonstra que houve consenso. Que houve ainda consenso em relação ao novo presidente da República da Guiné-Bissau. Mas, veja, gente, é o seguinte. A nós, não faz parte de CDAO, desorganização subregional, não faz parte, quer queirando, quer não faz parte. Mas uma coisa é certa, eu ia falar claro. Boca poder obrigar nenhum Estado, boca poder obrigar nenhuma pessoa a fazer parte de uma associação ou de uma organização se quer ser interessada. Não. Se mim quer ser interessado, não pode fazer parte. Tanto é que mesmo alguns membros fundadores da CDAO acabam para sair. Eu tenho exemplo claro de Mauritânia, que era o membro fundador da CDAO, mas pronto. Hoje é membro mais da CDAO. Mas voltando à questão da CDAO, o que é que isso acontece? Olha, CDAO, se me explicava, acho, nas primeiras conversas, CDAO é quem que cria, na verdade, é Nigéria. Nigéria que cria CDAO. Mas, na verdade, que a Nigéria que cria CDAO. Que cria CDAO é a Inglaterra.
Por que a Inglaterra queria CDAO? A Inglaterra queria CDAO para poder travar justamente a hegemonia francesa na sub-região. Então, a França, claro, que tem mais colônia na África do que a Nigéria. E tem mais colônia na sub-região do que a própria Nigéria. Ou do que a própria Inglaterra, perdão. Mas acontece que a Inglaterra tem um país altamente poderoso que se colônia, que é a Nigéria. Ou que se ex-colônia, que é a Nigéria. E Nigéria, nesse momento, para quem quer saber, para deixar isso claro, Nigéria, nesse momento, é a maior economia do continente africano. É super a África do Sul. Antes era a África do Sul, mas Nigéria é superada. Nigéria, nesse momento, é a maior economia do continente africano. Portanto, com um crescimento que ronda quase 7,8%. Mas o que é que isso acontece? É que Senegal, do ponto de vista de diplomacia, do ponto de vista de estratégia, tem uma certa influência, que grande apoio da França. Essa rivalidade existe através de mão invisível de dois Estados. Então, o que é que Senegal se tenta fazer no último tempo? Senegal se tenta demonstrar sua hegemonia na sub-região. Tanto é que o mais recente presidente de Gâmbia foi empossado na Senegal. Quer dizer, é preciso não abrir o olho, é preciso não entender o que é que realmente se passa na sub-região. Então, o Senegal domina a Gâmbia e, por outro lado, é um país tão frágil como Guiné-Bissau, né, que é muito mais fácil de manipular do que a Gâmbia, é começar a atuar na Guiné-Bissau. E Nigéria, como se tem nenhum interesse em relação a Guiné-Bissau, talvez a questão de CDAO, de manutenção de status quo de CDAO, fica quase que de braço cruzado. Então o Senegal começa a atuar, e é facilmente, para manipular resultados eleitorais. A maior parte de dados de Guiné-Bissau tudo está concentrado no Senegal, perante passividade guinense. E curioso, que os guinenses que estão falando, é mais guinense, é mais puro, verdadeiro puro de Guiné. Tamanha ignorância, pura ignorância. Sim, bandos de preguiçosos, que também se faz trabalho particular. Tudo mas só depende do governo. Barra governantes paga, corre atrás do Mar Sissoko, põe um carguinho, marginaliza-se esse povo, mata-se esse povo indiretamente. Ou seja, morte que só diretamente, tem morte também indireta. Governantes de Guiné, é verdadeiros assassinos. Boa parte do governante de Guiné, é verdadeiro assassino, porque essa mata-se esse povo de forma indireta. Coitados estão morrendo no hospital por causa de instabilidade política. Coitados, pobrezinhos, estão morrendo no hospital por causa de instabilidade política. Guinense, convoca-se tudo para juntar a cabeça, para como se ester, esse camiste. Um está puxa para trás, tem intriga aquele outro, está falando que aquele outro é ladrão, aquele outro é mau, aquele outro é runho, cada para está com ele, cada para está com ele. Só mesquinhos. Às vezes, você tem que dizer baixo, para a mensagem passa. Só intelectual às vezes que te ajuda, mas se necessário também usa de força, usa de arma, necessário. Mas às vezes tem que papel claro, para se entender claramente. Guinense juntar tudo, só me falei inicialmente, porque tem que terminar com as notas mesmo. Só para se entender claro, Guinense tomar tudo, convocado. Na nona legislatura, domingo se vamos esperar convocar tudo Guinense. Eu falei, bem, quem que mais capacitado, bem não ajuda a Guiné. Quem que mais capacitado, não bem. De oposição, bem, acaba que a história de oposição. Você que o presidente de Guiné falou? Que presidente Zé Mário Vaz, presidente Santos, você que falou Domingos? Eu falei Domingos publicamente, que entrevistas para todo lado, que unanimidade mata a democracia. Uma hora que o país é unânime, significa morte de democracia. Presidente de Guiné era um preguiçoso, nada, ele que lei nada, ele que entende nada. Ele que se acompanhava a modernidade, entende? Ele que cria consenso, ele cria dissenso, para tinha assim agenda particular. Ele mesmo, presidente, foi quase que limbido o pé para participar na mesa redonda, para apoiar a mesa redonda. Mas ele diz que é o primeiro que vai contar a Guiné-Bissau. Ele diz que é o primeiro, que se apoia antes. Que é o primeiro que vai contar a Guiné-Bissau. Costa sem falar na estabilidade política, costa sem falar no consenso. Aquilo é extremamente complicado. Vou ensinar que está na Guiné. Um cenário dos presidentes, um cenário de ausência de autoridade, um cenário claro só para poder intensificar crime organizado, nomeadamente narcotráfico. Atenção, agora como falei de crime organizado, que é só tráfico de droga, não. Desmatamento ilegal é crime organizado, sim senhores, meus senhores. Tem maior parte de dito servidor de Estado na Guiné que contribuiu na desmatar Guiné-Bissau. Desmatamento é crime organizado. Tanto é que seca já começa a ameaçar Guiné-Bissau por causa daquele desmatamento. Pesca ilegal, principalmente contratos assinados debaixo de mesa,
barcos ilegais, irregulares, que se usa rede que nem que foi regulamentar se piscar águas de Guiné, por causa de gula ou por causa de egoísmo de algumas ditas autoridades bissau-guineenses. Para além de tráfico de droga. Olha, é que por acaso que o relator do Departamento de Segurança dos Estados Unidos da América acusa boa parte das autoridades bissau-guineenses de tráfico de droga. Não se corre atrás dos Estados Unidos da América, não vai questionar isso. Não vai questionar isso. Os Estados Unidos da América estava a ter Guiné, para oficiais que se está envolvido no tráfico de droga, traz para os Estados Unidos da América, está julgando, está mandando para trás. Quer dizer, olha, gente, Guiné, se nunca junta a cabeça, não cumpre critério, não pega, só não corre atrás de companheiro como é raça, corre atrás de curro, de barra e palha, não está ficando na barra e palha, não está ficando na jogo curro, não está ficando na jogo posto de ministros, e está dura que 3 anos, 4 anos, não se perder, não se mergulhar mais que país, assim sucessivamente. Tem infinito. Aquilo é que nós costuma, nós caminhamos fundamentar um Estado decente, direito, que pessoas direito, não é? Ora que isso aí para está representar no mais alto nível, que está pondo na vergonha. Agora, na cabeça de quem aqui passa, nada contra o humor, mano, tem que ficar essa nota, por acaso, não sou um pouquinho exaltadinho, mas pronto, tem que ficar essa nota. Na cabeça de quem aqui passa, que o humor está representando. O humor só para cumprir a agenda de Maquissal. Para cumprir a agenda de um ditador vizinho. Tem aquilo. O humor só para cumprir. E que esse presidente africano que tem memória. Essa memória é tão curto demais. Eu tenho enorme respeito para o presidente Sall, porque ele sabia o que é a presidência do Senegal. Mas que sabe o que é a presidência do Senegal? Mas que é a presidência do Senegal por causa de sucessivos erros da Abdoulaye Wade, do presidente anterior. Porque o Wade, para além de querer fazer manutenção do terceiro mandato, emecia põe esse filho, né, como se sucessor, que é Karim Wade. Tanto é que põe Karim para candidato à presidência de Câmara da Dakar, mas senegalês deixa claro. E eu dou a pergunta ao Wade, o que é que senegalês fazer? Portanto, não se termina para ali, não te espera, esse ambiente tão tenso que passa na Guiné, não te espera, alguns guineenses decentes que assumem posição clara, porque realmente é gosto que não tem que fazer combate a aqueles regimes ferozes. Aqueles regime de máfia é gosto que não tem que fazer combate. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia de trabalho. Thank you.